Retornando aqui para o nosso código, antes da gente partir para a interação entre os elementos, vamos criar as telas que representam os estágios do nosso jogo, né? Como os estágios de Game Over, que são esses daqui, a morte e as estacas, e o de Hogwarts, caso ele encontre a chave do portal, né? E como a gente vai fazer isso? No link do PSBin, que tem na descrição do vídeo, eu coloquei as funções, né, dos desenhos, das ilustrações, que representam cada uma dessas funções. Então você copia e cola para a gente economizar tempo. Então aqui é estacas, morte, caso o Harry ele encontre um inimigo, né? Morte, que no caso seria o Voldemort, o Comensal ou a Nagini, e Hogwarts. Certo. Uma vez que a gente tem essas funções implementadas, agora a gente pode codificar a nossa função GameOver, que ela vai consistir no quê? Ela vai ser invocada quando a posição do Harry coincidir com algum outro elemento do labirinto. Ou seja, se a posição dele coincidir com a Nagini, com o Voldemort ou com o Comensal, a gente chama a tela de morte. Se coincidir com a posição do buraco, a gente chama a tela de estacas. E se coincidir com a posição da chave do portal, a gente chama a telinha de Hogwarts, certo? E como ela ficaria? Certo. A gente vai dar uma limpada na tela e vai verificar o seguinte. If game over fracasso for igual a true, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar qual foi o motivo da morte do Harry. Se foi porque ele encontrou um inimigo ou se ele caiu no buraco, certo? Então a gente vai ver se Harry, ponto linha, foi igual a buraco, ponto linha, e Harry, ponto coluna, foi igual a buraco, ponto coluna. Se isso daqui for verdade, a gente chama a tela de estacas, certo? E no outro caso, se ele encontrar alguns dos inimigos, então ficaria assim. If, aqui a gente vai verificar Harry, vou até copiar para facilitar. Se o Harry, ponto linha, foi igual ao Voldemort, ponto linha, e Harry coluna foi igual a Voldemort, ponto coluna, ou Harry ponto linha foi igual a Nagini ponto linha, ou Harry ponto coluna foi igual a Nagini ponto coluna, ou, no último caso, né, se o Harry ponto linha foi igual ao Comensal ponto linha e o Harry ponto coluna foi igual ao Comensal ponto coluna. Quer dizer que em algum desses casos, independentemente de qual seja, o Harry ele encontrou um inimigo, certo? Então a gente chama a tela de morte. Beleza? Bom, e se o game over não for fracasso, não for true, a gente verifica se o game over foi porque ele encontrou a chave do portal. Então a gente verifica if game over sucesso foi igual a true, a gente chama a telinha de Hogwarts, que ele encontrou a chave do portal. Beleza? E a gente dá um exit 0 para terminar o jogo. Pronto. Com isso a gente termina a nossa função game over. Vale ressaltar que essas variáveis, as nossas flags de game over fracasso e game over sucesso, elas vão ser alteradas nas funções de movimentação e verificar posição, que a gente vai implementar posteriormente, certo? Vamos implementar agora a nossa função verificar posição. Ela vai ser muito importante para a gente situar o Harry no labirinto, baseado nas sensações que serão exibidas na tela no decorrer do jogo, né, em relação à posição dele com os outros elementos. Mas antes da gente partir para a implementação,
vamos analisar aqui qual a ideia principal. Nós iremos exibir uma mensagem na tela sempre que o Harry estiver localizado em alguma posição ao lado, né, acima ou abaixo dos outros elementos, beleza? Conforme ilustrado aqui nessa imagem. Percebam que quando ele não se encontra em nenhuma dessas posições, né, a gente pode supor que ele está em um lugar seguro. Logo, a gente não imprime nenhuma sensação. A gente vai imprimir apenas essas reticências aqui na tela. No entanto, nessa outra situação, ele se encontra uma casa acima do buraco, né? Então a gente imprime uma mensagem com a sensação brisa. E uma vez que a posição do buraco é desconhecida, que a gente não vai enxergar ele, a gente tem que escolher um dos lados para se movimentar, né? Para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Torcendo para ser um local seguro, né? No caso que se ele descer, vai ser game over, né? Porque ele vai cair no buraco. Nesse outro caso aqui é a mesma ideia. No entanto, agora a gente percebe que ele se encontra ao lado de um inimigo, né? No caso, o Voldemort. Então a gente imprime a sensação de magia negra. E o que vai diferir aqui em relação ao buraco é que a gente vai chamar a função atirar, caso o Harry deseje atirar algum feitiço para tentar tirar o inimigo do caminho dele, né? Ou a gente pode apenas ignorar. Vai depender da escolha do jogador. E por fim, a gente tem esse outro caso aqui, quando a posição do Harry coincide com a proximidade de mais de um elemento. Nesse caso aqui, ele está abaixo da Nagini e acima da chave do portal. Então, nesse caso, a gente imprime as mensagens de as sensações de magia negra e calor. Essas são as ideias básicas para a exibição das mensagens que irão nos guiar durante o jogo, né? Então, bora codificar tudo isso que a gente analisou, beleza? Primeiramente, vamos ver se a posição do Harry coincide com alguma das proximidades de um inimigo. Vamos pôr o Voldemort, por exemplo. Então a gente vai verificar se o Harry, ponto, linha, é igual ao Voldemort, ponto, linha menos 1. No caso ele está acima, né? Verificar se ele está acima do Voldemort e o Harry, ponto, coluna, é igual ao Voldemort, ponto, coluna. Certo? Se essa condição for verdadeira, quer dizer que o Harry está acima do Voldemort. Na próxima condição, a gente vai verificar se ele está abaixo. Copiar. Colar. Aí, nesse caso aqui, a gente verifica se ele está abaixo com mais um, né? A próxima condição é verificar se o Harry está ao lado do Voldemort, certo? Então, essa condição ficaria desse jeito aqui. Se a coluna do Harry for a do Voldemort mais 1, quer dizer que ele está à direita do Voldemort. E no outro caso, se a coluna do Harry for à esquerda, é menos 1. Bom, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai setar a nossa variável magia negra do Voldemort como true, para a gente exibir a mensagem na tela, certo? E aqui abaixo a gente vai ter o nosso else, caso nenhuma dessas condições aqui sejam verdadeiras. Então a gente vai setar a magia negra do Voldemort como false, certo? E as outras vão ser análogas, a gente pode até copiar e colar e alterar só onde for conveniente. Vamos fazer agora o comensal. No caso aqui é só alterar a variável aqui, né? Comensal. E aqui a gente altera a nossa flag, que no caso é a magia negra comensal recebe true e o magia negra comensal recebe false, certo? Agora vamos fazer a Nagini, alterando aqui os campos da estrutura. Nagini. E aqui
a flag magia negra na Gine recebe true e magia negra na Gine recebe false. Beleza? Agora vamos para a chave do portal. Então aqui, chave portal. Chave portal. Aqui o nosso calor recebe true, né? Porque ele vai estar nas proximidades da chave. Se não, calor recebe false. Beleza. E por fim, a gente tem o buraco, né? Deixa eu ter aqui o buraco. E a nossa variável brisa recebe o estado, a situação onde o Harry está. Beleza? Além disso, que a gente fez para verificar se o Harry está nas proximidades de um dos outros elementos, essa função também vai servir para verificar se o Harry está na mesma posição, ou seja, se ele caiu no buraco, se ele encontrou algum inimigo e tudo mais. E como é que a gente vai fazer isso? Então vai ser um condicional. If o Harry, ponto, linha, for igual ao buraco, ponto, linha, e o Harry, ponto, coluna, for igual ao buraco, ponto, coluna, quer dizer que ele caiu no buraco, né? Então a gente vai setar a nossa variável GameOverFracasso como true, beleza? E o outro caso é quando ele encontra a chave do portal, que vai ser análogo a esse. A gente só vai mudar a variável da estrutura, que no caso aqui é chave portal. Chave portal, chave portal, e aqui a nossa GameOver sucesso recebe true, certo? Por fim, a gente faz a verificação se o Harry está nas proximidades de um dos inimigos, certo? Porque a gente vai chamar a nossa função atirar. Então, como é que a gente faz isso? A gente verifica se a magia negra, Voldemort, é igual a true, ou a magia negra, Nagini, é igual a true, ou a magia negra, Comensal, é igual a true. Mas também, além disso, tem umas condições que precisam ser verdadeiras, né? Que são o game over, sucesso, tem que ser false, e o game over, fracasso, também tem que ser false. Porque se uma dessas condições aqui forem verdadeiras, ele não pode chamar a função atirar, porque o jogo já vai ter terminado, né? Caso contrário, a gente chama a nossa função atirar. Beleza? Uma vez que a gente tem a nossa função verificar posição implementada, é muito importante a gente ter a função que vai mostrar as mensagens na tela, né? Que no caso é a função mostrar legenda, que a gente tem logo aqui em cima, certo? E a gente vai implementar ela agora. Como ela vai funcionar? Bom, sempre que o jogador fizer um movimento, a gente vai imprimir uma sensação conveniente na tela, certo? Então a gente coloca aqui sensação e verifica qual a situação das nossas flags. No caso aqui, vamos verificar se o Harry está numa posição segura. Para isso acontecer, todas as flags têm que estar como false. As dos inimigos, certo? Então a do Voldemort tem que estar como false. A da Nagini tem que estar como false. A do Comensal tem que estar como false. A da Brisa tem que estar como false. E a do Calor tem que estar como false. Nesse caso aqui, o Calor não seria um inimigo, mas seria uma forma da gente mostrar que ele não está perto de nenhum dos outros elementos, certo? Então a gente só faz um printf com reticências. Beleza? Além disso, a gente tem outra sensação, né, que é a do impacto. Quando a gente tenta movimentar uma posição para uma posição inválida. Se essas condições aqui forem false, a gente imprime reticências. Agora vamos para outro caso. Se o Harry estiver perto de um dos inimigos. Se magia negra, Voldemort,
for true. Ou magia negra na gin for true. Ou magia negra comensal for true, a gente imprime magia negra. F, magia negra. Certo? Beleza. Bom, os próximos casos agora são da brisa, do calor e do impacto. Então a gente vai ver se a brisa é igual a true. A gente dá um print. Brisa. Se calor, if calor igual a true, a gente imprime calor. E se o impacto for true, impacto for true, a gente dá um printf impacto. Pronto. No final a gente dá uma quebra de linha. E com isso a gente conclui a nossa função mostrar legenda. Como eu disse, vai ser muito importante para a gente se situar no labirinto. Agora vamos para uma das funções mais trabalhosas, né, que é a função atirar. A gente vai ter que tratar de muitos casos. Então vamos para a implementação dela. Antes da gente partir para a codificação, vamos entender uma coisa aqui. Vamos supor que a situação do labirinto é essa daqui. O Harry está na linha 4, coluna 3, e o Voldemort está na coluna 4, linha 4, certo? Aqui o Harry está sentindo a sensação de magia negra, ou seja, quer dizer que o Voldemort está nas proximidades dele. Uma vez que isso acontece, a gente chama a nossa função atirar. Aqui o Harry vai poder selecionar uma das direções para atirar. Vamos supor que ele deseje atirar para a direita, que é a direção que o Voldemort está, beleza? Bom, uma vez que ele atirou para a direita, quais as condições que a gente tem que verificar para ver se ele acertou o Voldemort? Primeiro, a gente tem que verificar se a linha do Harry é igual à linha do Voldemort, certo? E segundo, a coluna do Voldemort, se o Harry atirou para a direita, a coluna do Voldemort tem que ser maior que a coluna do Harry, certo? Em uma posição. Se isso for verdade, quer dizer que o Voldemort ele foi atingido. Se ele foi atingido, a gente remove ele dessa posição, ou seja, altera a posição linha-coluna dele, e a gente pode mover ele para a posição 00, por exemplo, que é uma posição onde o Harry nunca mais vai estar nas proximidades dele, certo? E a gente pode fazer isso com qualquer um dos elementos que sejam inimigos do Harry, beleza? Lembrando que nesse jogo aqui, uma das características dele é que o Harry só pode atirar 3 feitiços, certo? Então, conforme a gente for atirar um feitiço, a gente tem que decrementar a nossa variável QTD feitiços, que a gente definiu lá no começo do jogo, beleza? Explicado isso, bora partir para a nossa implementação. Aqui a gente vai ter duas variáveis, a ação, certo? E a direção, caso ele deseje atirar uma flecha. A ação ela vai se relacionar com a opção do jogador de continuar sem atirar a flecha, né? Ou seja, ignorar o inimigo, ou sair do jogo, que é o nosso X, né? E a direção são as mesmas de movimentar, subir para baixo, para a esquerda e para a direita. Aí aqui embaixo a gente vai ter um laço do while, que ele vai executar enquanto essas condições forem verdadeiras. O ação for diferente de C, que é o continuar, e o ação for diferente de X, que é o nosso sair, beleza? Daí a gente vai executar as instruções que estão dentro do laço enquanto essas condições forem verdadeiras. Uma vez que uma delas for falsa, a gente quebra o laço, certo? E o que a gente vai verificar? A gente vai ver se a ação é igual a C, que é quando o Harry ou ele não tem mais feitiços, ou ele quer simplesmente continuar percorrendo o labirinto e ignorar o inimigo. Else, se for o X, né, que ele quer sair do sistema, do jogo no caso. A gente dá um CLS e dá um exit 0. Simples assim, beleza? Agora vamos implementar o corpo desse laço aqui. Primeiramente, a gente vai limpar a tela com o systemcls. Depois a gente vai imprimir o labirinto e mostrar a legenda, ou seja, falar que o Harry ele se encontra em algum perigo, né? Porque uma vez que a gente invocou a função atirar, quer dizer que ele está nas proximidades de um inimigo.
Daí, a gente vai capturar a opção do usuário, do jogador, né? Que no caso aqui é digite a ação. A gente vai armazenar na nossa variável ação com o get, certo? Uma vez que a gente tem a ação, a gente utiliza alguns condicionais para ver o que a gente vai executar agora. Se a ação for igual a f, quer dizer que o Harry ele quer atirar um feitiço. Entretanto, a gente tem que ver se ele ainda pode atirar feitiço, certo? Ou seja, if a QTD feitiços for igual a 0, quer dizer que o Harry não pode mais atirar feitiço, porque ele já atirou todos os 3 que ele podia. Então a gente imprime uma mensagem. printf você não pode mais atirar feitiços. Beleza. E aqui a gente dá uma pausa na tela. Certo? Para mostrar essa mensagem até que ele digite algo. Se ele ainda possuir feitiços para atirar, a gente pede a direção que ele deseja atirar o feitiço, certo? Lembrando que ele não está vendo o inimigo. Ele vai atirar a esmo e tentar acertar. Certo? A gente vai exibir uma mensagem na tela. A direção para atirar o feitiço. Certo? A gente vai capturar ela e armazenar na nossa variável direção. Um get. Certo? Uma vez que a gente tem a direção, a gente utiliza condicionais para verificar a posição dos inimigos em relação ao feitiço atirado, certo? Para ver se o Harry acertou ou não. E como isso ficaria? If direção for igual a subir, a gente executa o conteúdo desse condicional, né? Else, if a direção for descer, a gente executa o conteúdo desse outro condicional aqui. Else, if a direção for esquerda, a gente executa o conteúdo desse condicional. Else, if direção for direita, a gente executa o conteúdo desse último condicional aqui, beleza? Aí aqui, se ele não digitou nenhuma das direções, a gente simplesmente imprime uma mensagem de que ele não acertou o feitiço, certo? Você não acertou o feitiço. Certo? Damos um get. Vou pausar a tela. Beleza. Uma vez que ele executou uma dessas ações aqui, de atirar para cima, para baixo, esquerda, direita, no final a gente vai decrementar a nossa quantidade de feitiços, certo? A gente decrementa ela aqui. Beleza. Agora vamos implementar cada uma das direções aqui, né? A gente vai fazer o primeiro, mas para os outros a lógica vai ser bem parecida, certo? Então como ficaria isso daqui? Conforme a gente viu na ilustração anterior, a gente vai verificar a posição do Harry em relação ao nosso inimigo. Ou seja, Harry' for maior que o Voldemort, ponto, linha, e o Harry, ponto, coluna, for igual ao Voldemort, ponto, coluna, e outra condição que tem que ser verdadeira é a magia negra igual a true, para a gente saber que a gente está nas proximidades do Voldemort, né? Para exibir a mensagem correta para o usuário. Bom, uma vez que o Harry atirou para cima e essas condições aqui forem verdadeiras, quer dizer que o Harry acertou o feitiço no Voldemort. Então a gente vai substituir no nosso labirinto, ou seja, no Voldemort, ponto, linha, e no Voldemort, ponto, coluna, a gente vai colocar um espaço vazio, porque ele não vai estar mais presente lá, certo?
Agora a gente vai colocar o Voldemort numa posição onde o Harry não vai mais poder encontrar ele. Linha, ele recebe -1, por exemplo. E o Voldemort, coluna, recebe -1. Agora a gente imprime a mensagem de que o Harry acertou o Voldemort. Printf, você atingiu o Lord Voldemort. Certo? Beleza. E agora a gente coloca o magia negra do Voldemort como falso de novo, porque ele não está mais presente no labirinto. E aqui a gente pausa a tela. Tá aqui o usuário digite algo, beleza? Como eu disse, esse daqui foi o caso do Voldemort, certo? Os outros vão ser análogos. A gente pode copiar e colar e só alterar aqui as estruturas convenientes. No caso, vamos verificar o comensal agora. Se o Harry.coluna for igual a comensal.coluna e o magia negra, a gente altera aqui que é a magia negra do comensal, certo? Se isso for verdade, a gente substitui a linha coluna do comensal no labirinto por um vazio para remover ele. Colocamos ele numa posição onde o Harry nunca mais vai conseguir encontrar ele. E exibimos a mensagem que ele atingiu o comensal. Beleza. Aí o magia negra comensal recebe false. Beleza? E por último, dos inimigos, a gente verifica a Nagini agora. Se Nagini linha e Nagini coluna e magia negra Nagini for true, a gente executa o que tem aqui dentro. Onde tinha Nagini, a gente coloca um vazio, reposicionar ela, você atingiu a Nagini, beleza? Aí a magia negra Nagini recebe false, certo? Bom, e se ele atirou numa direção onde nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, só quer dizer que ele errou o feitiço, certo? Então a gente imprime uma mensagem na tela. Então, printf, você não acertou o feitiço. Beleza. E damos uma pausa na tela. Agora vamos atirar para outra direção, certo? Que a gente só vai mudar os condicionais que a gente utilizou. Mas a ideia vai ser bem parecida. Bom, agora vamos supor que ele atire para baixo. Vamos alterar aqui os nossos condicionais, certo? Bom, se ele atirou para baixo, a linha do Harry tem que ser menor que a linha do Voldemort, a coluna tem que ser a mesma e a magia negra do Voldemort tem que ser true, beleza? Aí a gente substitui no labirinto por vazio e aqui fica do mesmo jeito. Se for do comensal, a mesma coisa, certo? E a Nagini também, beleza? E é isso. Essa é a única modificação que a gente tem que fazer. Beleza? Agora vamos para outra direção. Para a esquerda agora. Vamos lá. Aqui, a linha do Harry tem que ser igual à linha do Voldemort. No entanto, a coluna do Harry tem que ser maior que a coluna do Voldemort. E a magia negra do Voldemort tem que ser true, certo? Aqui a gente faz as mesmas modificações de colocar o vazio, certo? Aqui a mesma coisa, igual e maior. Aqui igual e a coluna tem que ser maior. Beleza. E com isso a gente termina a de atirar para a esquerda. E por fim, a gente modifica a nossa atirar para a direita.
onde a linha tem que ser igual e a coluna tem que ser... A coluna do Harry tem que ser menor que a do Voldemort. Aí aqui a mesma ideia. A linha tem que ser igual e a coluna do Harry tem que ser menor que a do Voldemort. E na Nagini a mesma coisa. A linha do Harry tem que ser igual e a coluna do Harry tem que ser menor que a coluna da Nagini. Certo? Beleza. Feito isso, a gente tem o nosso jogo praticamente pronto. Agora a gente pode até fazer uns testes. Eu vou compilar o jogo. Agora eu vou executar. Certo? Aqui a gente tem a tela inicial, o menu, já vamos iniciar uma nova partida. Bom, aqui vocês veem que a sensação está com reticências, porque o Harry ele não se encontra ao redor de nenhum dos inimigos, nenhum dos outros elementos. Aqui a gente recebe um movimento. Vamos fazer alguns movimentos aqui para ver se está tudo ocorrendo certo. Aqui magia negra, porque ele está abaixo do comensal, certo? Aí eu tenho uma ação para fazer. Eu posso continuar ou atirar o feitiço. Eu vou continuar, certo? Aí eu vou para a esquerda. Agora eu vou subir. Aqui tem magia negra. À minha esquerda eu tenho a Nagini e à minha direita eu tenho o comensal. Agora eu vou atirar um feitiço. Aí agora eu vou dizer a direção que eu quero atirar esse feitiço. Eu vou atirar para cima. Você não acertou o feitiço. Beleza. Aqui eu ainda posso escolher uma ação. Eu vou atirar o feitiço. Agora eu vou atirar para a direita, acertando o comensal, certo? Você atingiu o comensal, beleza? Aí ele sai da tela. Aí aqui a gente pode... A gente ainda está ao lado da Nagini, né? No entanto, a gente pode continuar, certo? Deixa eu ir para perto da chave, calor. E aqui a gente tem brisa ao redor do buraco, né? Vou sair aqui. Beleza? Bom, aparentemente está tudo funcionando bem. Entretanto, conforme vocês lembram no início da implementação, esse jogo, a ideia dele é a gente guiar o Harry por meio das sensações que ele sente ao se aproximar dos elementos, de forma a guiar ele até a chave do portal, né, para que ele retorne aos seus amigos. E como vocês viram, a gente ainda consegue ver os outros elementos do labirinto, e o Harry também. A gente vai ter que remover eles, para a gente só exibir as sensações. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai ter que alterar a nossa função posicionar elementos. Certo? Onde tem essas instruções, a gente vai comentar elas, porque elas estavam colocando a letra no labirinto, né, na respectiva linha coluna do elemento. Então a gente comenta elas, certo? E o buraco. Bom, essa foi a primeira parte. A outra é uma pequena modificação na função movimentar, onde a gente estava colocando um vazio na posição que o elemento estava e movendo esse indicador para a posição do movimento que ele fez, né? No caso aqui o subir. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai mais precisar disso daqui, nem disso. A gente simplesmente vai alterar a variável que movimenta o jogador, né, no labirinto, que referencia. No caso aqui, a gente está decrementando a linha do Harry, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Aqui a gente está incrementando Harry, coluna, Harry, linha, certo? Aqui a gente está decrementando a coluna, Harry, coluna, certo? Para a direita, a gente está incrementando a coluna, Harry, coluna, beleza. Bom, é basicamente isso. Com isso, a gente realmente termina de implementar o nosso jogo, conforme a gente definiu no início. A gente pode até fazer uns testes agora. Vamos compilar e executar. Nova partida. Certo. Então vamos começar a fazer algumas movimentações. Uma brisa. Então quer dizer que o buraco está perto. Já perdi. Vou tentar de novo. Impacto. Então quer dizer que eu estou perto da parede. Magia negra.
Então eu vou atirar um feitiço para direita. Então atingi o comensal. Então eu vou continuar agora, indo para a direita, cheguei na outra parede. Então agora eu vou descer. Calor. Então quer dizer que eu estou perto da chave do portal. Pronto, encontrei a chave do portal. Então, uma vitória aqui. Aí vocês podem testar todas as outras condições. Acho que todas elas estão funcionando. Qualquer bug vocês comentam no vídeo, que aí as outras pessoas também corrigem, certo? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.